E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é a voz por detrás de um canal de YouTube do Mistérios Obscuros, e sejam muito bem-vindos ao meu cantinho sombrio, o Fanfic Mistérios Obscuros. Preparem-se para desvendar segredos, explorar o inexplicável e se perder em histórias que vão te deixar sem dormir. Se você, assim como eu, adora um bom mistério e uma fanfic de arrepiar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora desvendar uns mistérios juntos? Coletânea, Cantos do Imaginário Sombrio. A Névoa de Silent Hollow. Silent Hollow. O nome em si sussurrava uma promessa de escuridão, um prenúncio de horrores adormecidos. Localizada numa região isolada dos Montes Apalaches, Silent Hollow era uma cidade fantasma, seus edifícios apodrecidos e suas ruas cobertas de uma névoa perpétua que parecia sugar a própria luz do sol. Era uma cidade abandonada há décadas, mas as histórias que a cercavam eram tão vivas e assustadoras quanto a névoa que a envolvia. Elisa, uma jovem jornalista em busca de uma grande reportagem, decidiu investigar as lendas de Silent Hollow. Armada com um gravador, uma câmera e uma dose generosa de coragem, ou talvez teimosia, ela se aventurou na cidade assombrada, o silêncio sepulcral quebrado apenas pelo som de seus próprios passos ecoando nas ruas desertas. A névoa era densa, opressiva, obscurecendo a visão e distorcendo os sons. Cada edifício era um monstro de pedra e madeira apodrecida, seus olhos vazios, as janelas quebradas, espiando para o mundo exterior. O ar estava pesado, carregado de um odor a mofo e terra úmida, misturado a um cheiro metálico, quase como sangue seco. Elisa encontrou um antigo jornal local, suas páginas amareladas pelo tempo. As últimas edições descreviam eventos estranhos, desaparecimentos inexplicáveis e uma crescente sensação de pavor que se instalara na cidade. Os moradores descreviam aparições, sussurros sinistros e uma presença maligna que parecia se alimentar do medo. O jornal terminava abruptamente, com uma última edição que continha apenas uma palavra escrita em letras escarlates: fuja. À medida que Elisa explorava a cidade, os eventos sobrenaturais se intensificaram. Sombras se moviam nos cantos dos olhos, sussurros indistintos ecoavam entre os edifícios, e uma sensação de opressão a envolvia como um manto pesado. Ela sentia a presença de algo maligno, algo que a observava, a testava, esperando o momento certo para atacar. Em uma antiga igreja abandonada, Elisa encontrou um diário rabiscado, pertencente a um antigo padre. O diário descrevia um ritual antigo, um pacto feito com uma entidade sobrenatural em troca de poder e riqueza. O padre escrevia sobre o arrependimento, sobre o terror de ter libertado algo que não poderia controlar. O diário terminava com uma entrada final desesperadora: a névoa nunca se dissipará, se ela nos consome. Elisa começou a entender a verdade por trás das lendas de Silent Hollow. A névoa não era apenas um fenômeno natural, era uma manifestação da entidade sobrenatural, aprisionada na cidade por um pacto de sangue. A cidade era uma prisão, um portal para um reino de trevas. A névoa se tornou mais densa, mais opressiva, envolvendo Elisa como um abraço mortal. Ela ouvia gritos, sussurros, lamentos que pareciam vir de todas as direções. Ela sentia a presença da entidade, fria e opressora, como se centenas de mãos fantasmas a tocassem. Ela correu, desesperada, a névoa obscurecendo seu caminho, distorcendo sua percepção. Ela tropeçou, caiu, e a névoa a envolveu completamente, sufocando-a, absorvendo-a. Elisa nunca mais foi vista. Silent Hollow continua envolta em sua névoa perpétua, um lugar de silêncio, de paz, ou assim parece. A névoa guarda seus segredos, seus horrores, esperando pela próxima vítima que ousará se aproximar. A maldição de Silent Hollow permanece. O silêncio do Rio Negro. O Rio Negro serpenteava através da floresta escura, suas águas escuras e profundas como um espelho que refletia a escuridão da alma. Era um rio antigo, carregado de lendas e segredos, um rio que sussurrava histórias de tragédias e desaparecimentos inexplicáveis. Era conhecido como o Rio dos Sussurros, ou, mais simplesmente, o Rio Negro. Detetive Isabela Aísia Dias, uma mulher marcada pela experiência e pelo ceticismo, mas com uma queda por mistérios obscuros, foi chamada para investigar uma série de desaparecimentos inexplicáveis perto do Rio Negro. Os desaparecidos eram principalmente jovens, atraídos pelas lendas do rio,
pela promessa de uma aventura sobrenatural. Izzy, apesar de sua descrença em fantasmas, sentia uma inquietação profunda ao se aproximar do rio. A investigação começou com entrevistas com moradores locais, pescadores e exploradores. As histórias eram variadas, mas todas convergiam para um ponto comum: uma presença maligna no rio, uma entidade que se alimentava do medo e da curiosidade dos intrusos. As histórias falavam de sussurros na água, de sombras que se moviam na escuridão, de um frio intenso que congelava os ossos. Izzy mergulhou nos arquivos históricos, encontrando registros antigos de rituais e sacrifícios realizados às margens do Rio Negro. Descobriu que o rio era considerado sagrado por um antigo culto, que oferecia sacrifícios humanos para aplacar uma entidade sobrenatural que habitava suas águas. A entidade, segundo os registros, era uma criatura antiga, poderosa, capaz de manipular a água e a mente das pessoas. A investigação de Izzy a levou às margens do Rio Negro, onde ela encontrou vestígios dos rituais antigos, de ossos humanos, objetos antigos e símbolos estranhos gravados em pedras. O ar estava pesado, carregado de um odor a mofo e terra úmida, misturado a um cheiro metálico, quase como sangue seco. A água do rio parecia pulsar com uma energia sinistra. À medida que Izzy se aproximava da verdade, as manifestações sobrenaturais se intensificaram. Sombras se moviam na água, sussurros indistintos ecoavam da floresta, e uma sensação de opressão a envolvia como um manto pesado. Ela sentia a presença da entidade, fria e opressiva, como se centenas de mãos fantasmas a tocassem. Em uma noite escura e tempestuosa, Izzy decidiu confrontar a entidade. Sozinha, em um barco frágil, ela navegou pelo Rio Negro, a água agitada e furiosa. A entidade se manifestou, revelando sua verdadeira forma: uma criatura grotesca, feita de água e sombra, seus olhos brilhando com uma malícia antiga. A luta foi intensa, sobrenatural. Izzy usou sua inteligência e coragem para derrotar a entidade, não com força bruta, mas com conhecimento e estratégia. Ela quebrou o pacto antigo, libertando o Rio Negro de sua maldição. Após a batalha, o Rio Negro recuperou sua calma, suas águas escuras refletindo a luz da lua. Os sussurros cessaram, a opressão desapareceu. Izzy havia vencido, mas o silêncio do Rio Negro ainda carregava o peso de uma história sombria, um lembrete do poder das lendas e dos segredos que se escondem nas profundezas das águas escuras. A investigação havia terminado, mas a memória do terror permaneceria para sempre. O edifício do silêncio eterno. O edifício Blackvold, um monstro de concreto e aço erguido no coração da cidade, era um lugar de sombras e sussurros. Abandonado há décadas, suas janelas vazias pareciam olhos escuros espiando para o mundo exterior. Era um lugar de silêncio, de paz, ou assim parecia. Para aqueles que ousavam se aproximar, o silêncio era quebrado por sussurros, gemidos e lamentos que ecoavam pelos corredores vazios. Detetive Miles Corbin, um homem marcado pela experiência e pelo ceticismo, mas com uma queda por mistérios obscuros, foi chamado para investigar uma série de eventos estranhos no edifício Blackvold. Funcionários da construção relatavam atividades inexplicáveis, e objetos se movendo sozinhos, temperaturas inexplicavelmente baixas, e uma sensação de opressão que envolvia o prédio como um manto pesado. Além disso, havia relatos de aparições, sussurros indistintos e uma presença maligna que parecia se alimentar do medo. Corbin, apesar de seu ceticismo, sentia uma inquietação profunda ao se aproximar do edifício. O ar estava pesado, carregado de um odor a mofo e poeira, misturado a um cheiro metálico, quase como sangue seco. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos ecoando pelos corredores vazios. A investigação de Corbin começou com a análise de registros históricos. Ele descobriu que o edifício Blackvold havia sido palco de uma tragédia horrível e um incêndio que havia matado centenas de pessoas, muitas delas presas dentro do edifício. As vítimas, segundo os registros, nunca foram encontradas, seus restos mortais perdidos para sempre nas ruínas do incêndio. Corbin encontrou um diário pertencente a um antigo funcionário do edifício. O diário descrevia eventos estranhos, aparições, sonhos perturbadores e uma crescente sensação de pavor. O funcionário escrevia sobre as almas perdidas que habitavam o edifício, presas entre os mundos, clamando por paz, por libertação. O diário terminava abruptamente,
com uma última entrada desesperadora: se elas me veem, se elas me querem. À medida que Corbin investigava, as manifestações sobrenaturais se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos, sussurros indistintos ecoavam pelos corredores, e uma sensação de opressão envolvia-a como um manto pesado. Ele sentia a presença das almas perdidas, frias e opressivas, como se centenas de mãos fantasmas o tocassem. Em uma noite escura e tempestuosa, Corbin decidiu confrontar as almas perdidas. Sozinho, no coração do edifício Blackwood, ele enfrentou as manifestações sobrenaturais. Ele não usou força bruta, mas sim sua inteligência e compaixão. Ele tentou entender a dor e a angústia das almas perdidas, oferecendo-lhes consolo e paz. Corbin descobriu que as almas perdidas não eram malignas, mas sim presas em um ciclo de sofrimento, incapazes de encontrar a paz. Ele realizou um ritual de libertação, canalizando sua compaixão e empatia para ajudar as almas a encontrar a paz eterna. Após o ritual, o edifício Blackwood recuperou sua calma. O silêncio sepulcral permaneceu, mas agora era um silêncio de paz, de descanso. As manifestações sobrenaturais cessaram, a opressão desapareceu. Corbin havia vencido, não com força, mas com compaixão. O edifício do silêncio eterno havia encontrado, finalmente, sua paz. A sombra do necrotério. O necrotério municipal de Wakaven era um lugar de silêncio sepulcral, um lugar onde a vida encontrava seu fim e a morte reinava suprema. Mas para o detetive Michael Harris, era mais do que um simples necrotério, era um lugar de pesadelos, um lugar assombrado por uma presença sinistra. Ele havia sido chamado para investigar uma série de eventos inexplicáveis, eventos que transcendiam a explicação lógica. Tudo começou com os relatos de funcionários perturbados. Eles descreviam sombras se movendo nos cantos dos olhos, sussurros indistintos ecoando pelos corredores gelados, e uma sensação de opressão que envolvia o necrotério como um manto pesado. Alguns relatavam ter visto figuras fantasmagóricas vagando entre os cadáveres, seus rostos distorcidos em expressões de agonia. Michael, um detetive experiente, mas cético, inicialmente descartou os relatos como fruto da imaginação sobrecarregada de funcionários exaustos. Mas então, as coisas começaram a piorar. Instrumentos médicos começaram a funcionar sozinhos, portas se abriam e fechavam misteriosamente, e o cheiro nauseante de decomposição se intensificava inexplicavelmente, mesmo em áreas onde não havia corpos. Um dia, Michael encontrou um dos técnicos em estado de choque, murmurando sobre um corpo que havia se movido durante a noite. Quando Michael foi verificar, o corpo estava de fato em uma posição diferente, e havia marcas estranhas em seu pescoço. A investigação de Michael o levou a mergulhar nos arquivos do necrotério, onde ele descobriu um padrão perturbador. Todos os funcionários que haviam relatado eventos sobrenaturais haviam trabalhado no necrotério durante uma noite específica, há muitos anos atrás, a noite de uma tragédia horrível. Naquela noite, um incêndio havia destruído parte do necrotério, matando vários funcionários e deixando outros gravemente feridos. Os corpos das vítimas nunca foram encontrados. Michael começou a suspeitar que as almas perdidas dos funcionários mortos estavam presas no necrotério, seus espíritos atormentados e incapazes de encontrar a paz. Ele percebeu que a presença sinistra não era uma entidade única, mas sim uma coleção de espíritos, seus lamentos e agonias se fundindo em uma energia sombria que permeava o necrotério. À medida que a investigação avançava, os eventos sobrenaturais se intensificaram. Michael começou a ter visões perturbadoras, sonhos em que ele via os rostos das vítimas, seus olhos cheios de sofrimento e ressentimento. Ele sentia a presença dos espíritos, fria e opressiva, como se centenas de mãos fantasmas o tocassem. Ele começou a duvidar de sua própria sanidade. Em uma noite escura e tempestuosa, Michael decidiu confrontar os espíritos. Sozinho, no coração do necrotério, ele enfrentou a energia sombria que permeava o local. Ele não usou força bruta, mas sim sua inteligência e compaixão. Ele tentou entender a dor e a angústia dos espíritos, oferecendo-lhes consolo e paz. Michael descobriu que os espíritos não eram malignos, mas sim presas em um ciclo de sofrimento, incapazes de encontrar a paz. Ele realizou um ritual de libertação, canalizando sua compaixão e empatia para ajudar os espíritos a encontrar a paz eterna. Após o ritual, o necrotério recuperou sua calma. O silêncio sepulcral permaneceu,
mas agora era um silêncio de paz, de descanso. As manifestações sobrenaturais cessaram, a opressão desapareceu. Michael havia vencido, não com força, mas com compaixão. A sombra do necrotério havia, finalmente, se dissipado. O cortejo das almas perdidas. Contos de terror. Na cidade de São Vicente, havia uma antiga lenda sobre um desfile fúnebre que ocorria nas noites de lua cheia. Diziam que as almas dos mortos se reuniam para um cortejo sombrio, marchando pelas ruas desertas em busca de paz. O evento era conhecido como o Cortejo das Almas Perdidas, e poucos ousavam sair de casa nessas noites. Certa noite, um jovem chamado Eduardo, fascinado pelas histórias, decidiu testemunhar o cortejo com seus próprios olhos. Armado com uma lanterna e uma câmera, ele se escondeu em um beco escuro, esperando pelo início do desfile. À medida que a lua cheia subia no céu, um vento frio começou a soprar, e Eduardo sentiu um arrepio na espinha. De repente, o som de tambores ecoou pela cidade, e uma névoa densa começou a se formar nas ruas. Eduardo observou, com o coração batendo forte, enquanto figuras sombrias emergiam da névoa. Eram as almas perdidas, vestidas com trajes fúnebres, marchando em silêncio absoluto. Seus rostos eram pálidos e vazios, como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eduardo seguiu o cortejo à distância, capturando cada momento com sua câmera. Ele notou que as almas pareciam estar em busca de algo, seus olhares fixos em um ponto distante. No centro do cortejo, uma figura imponente liderava o grupo, segurando uma lanterna antiga que emitia uma luz espectral. Curioso, Eduardo decidiu se aproximar da figura líder. À medida que se aproximava, sentiu uma presença opressiva e uma sensação de tristeza profunda. A figura líder, percebendo a presença de Eduardo, parou e virou-se para ele. Seus olhos eram vazios, mas transmitiam uma mensagem clara: e ajude-nos a encontrar paz. Eduardo, determinado a ajudar as almas perdidas, começou a investigar a história por trás do cortejo. Descobriu que, há muitos anos, um trágico acidente havia ocorrido na cidade, ceifando a vida de dezenas de pessoas. As almas dessas vítimas nunca encontraram descanso, e o cortejo fúnebre era uma manifestação de seu sofrimento eterno. Com a ajuda de antigos registros e relatos de moradores, Eduardo descobriu que um ritual de purificação poderia libertar as almas e trazer paz à cidade. Ele reuniu os materiais necessários, e na próxima noite de lua cheia, preparou-se para realizar o ritual. Na próxima noite de lua cheia, Eduardo estava preparado com todos os materiais necessários para o ritual de purificação. Ele voltou ao local onde o cortejo fúnebre começava, determinado a ajudar as almas perdidas a encontrar a paz. Com uma mistura de nervosismo e determinação, ele acendeu as velas ao redor do círculo de invocação que havia desenhado no chão. À medida que a lua cheia alcançava o seu ápice, o som dos tambores ecoou novamente pela cidade, e a névoa densa começou a se formar. As almas perdidas emergiram mais uma vez, suas figuras sombrias marchando em silêncio. Eduardo observou enquanto a figura líder, ainda segurando a lanterna espectral, se aproximava dele. Eduardo começou a recitar as palavras do ritual, sentindo a energia crescer ao seu redor. As almas pararam de marchar e começaram a se reunir ao redor do círculo de invocação, como se estivessem aguardando algo. A figura líder ergueu a lanterna, projetando uma luz fantasmagórica sobre Eduardo. Concentrado, Eduardo continuou o ritual, direcionando sua energia e intenções para libertar as almas atormentadas. À medida que recitava as palavras finais, um brilho intenso emanou do círculo de invocação, iluminando a noite. As almas começaram a se dissipar, seus rostos vazios agora preenchidos com uma expressão de alívio e paz. A figura líder se aproximou de Eduardo, seus olhos refletindo gratidão. Você nos libertou, sussurrou a entidade, antes de desaparecer em uma névoa de luz. As outras almas seguiram o exemplo, desaparecendo uma a uma, deixando a cidade em um silêncio profundo e reconfortante. O cortejo das almas perdidas havia chegado ao fim, e a cidade de São Vicente estava finalmente livre da assombração que a havia atormentado por tanto tempo. Eduardo, sentindo uma sensação de realização e tranquilidade, retornou para casa, sabendo que havia feito a diferença. No dia seguinte, ele compartilhou sua experiência com os moradores da cidade, que ficaram aliviados e agradecidos por sua coragem.
O antigo desfile fúnebre se tornou uma memória distante, uma lenda que agora carregava um significado de redenção e paz. Que a escuridão os proteja, ou não. Até a próxima, amantes do obscuro.